ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Fortelux, fibra com JC Distribuidora, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondo Tintas, Mazute Construtora e Incorporadora, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio Refrigerantes. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. 14º episódio do ADCast, nossa segunda temporada com todo vapor. E hoje tem a presença aqui de um casal de amigos, empreendedores, corretores, loteadores, Wilson Magalhães e Kelbiana Pereira, grandes parceiros, vão contar aqui pra gente a história de sucesso deles, a história de trabalho, de suor que eles têm no mercado imobiliário, ao longo aí da sua vida de corretores, loteadores aí, dos empreendimentos que já participaram, e vamos entender aí como é que é essa dinâmica para eles e se eles têm alguma novidade para contar pra gente aí do mercado imobiliário. Muito obrigado aí pela presença de vocês, meu amigo Wilson, obrigado Kelbiana, por ter atendido, né, nosso chamado aí para participar do podcast. É um prazer ter grandes parceiros e amigos que podem vir aqui para compartilhar a história do mercado imobiliário. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Obrigado Obrigado a Cássia aí, a referência no mercado aqui de Ariquemes, e nós chegamos aqui há tão pouco e tenho o privilégio de estar aqui com você, aqui com toda a equipe da AD Imóveis aí, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores imobiliárias do estado. Maravilha, muito obrigado. Obrigada, Cássio, pela oportunidade. Vamos aí, né, bater um papinho sobre o mercado imobiliário. Vamos falar, eu gosto demais do mercado imobiliário, vamos discorrer aqui sobre o mercado, contar a história e trazer cada vez mais informação. O ADCast, para que vocês estão acompanhando, eu sei, mas para a gente poder salientar, tem esse propósito, né, trazer os agentes do mercado imobiliário que podem trazer histórias, novidades, pontos de vista interessantes, a gente desenvolver a nossa cidade, que está pujante, está um mercado imobiliário também interessante na nossa cidade, e eu acho que tudo isso vem a contribuir. Mas antes de começar, eu queria agradecer a presença de colaboradores, aliás, de patrocinadores que nós temos. O ADCast só é possível ser realizado porque nós temos bons patrocinadores. Um deles é a Didio, que está aqui à mesa, aqui, servindo água para gente, com gás, sem gás, energético, Guaraná. Muito obrigado aí, Didio, pelo patrocínio ao longo do nosso podcast. Eu vou falar ainda mais de outros patrocinadores. O ADCast é bem patrocinado, graças a Deus. Mas antes de falar agora do mercado imobiliário, eu queria saber de vocês, da vida de vocês, quem que é o Wilson Magalhães, quem que é a Kelbiana. Quem quiser começar primeiro, pode começar falando aí um pouco da referência, né? Antes do profissional, quem que é a pessoa por trás aí, chamado Wilson Magalhães. O Wilson é um cara normal como todo outro, né? Todo homem. A gente procura amar o que faz e fazemos o que amamos, né? Lá em casa, eu acho que a Maria Luísa, que é a caçulinha, também vem pro ramo imobiliário, tem o tino de amar imóveis, né? E ao decorrer da vida aí dos loteamentos, eu conheci a Kelbiana, e temos trilhado esse caminho aí junto, em casa, na estrada, no hotel, dentro do escritório, dentro do container de vendas, em lançamento, em obras. Então, sempre junto aí. Sou grato a Deus por ter me dado um braço direito que ama a mesma coisa que eu amo fazer, que é loteamento. E deixa a gente feliz, né? Eu tenho essa mesma percepção ainda, não vou falar da minha vida, porque agora é de vida de vocês, né? Mas eu também tenho mais ou menos uma história assim, Kelbiana. E você? O que você pode falar da Kelbiana Pereira? Então, a Kelbiana é uma goianinha que veio para Rondônia, né? Há algum tempo atrás. E como toda pessoa, se descobriu no mercado imobiliário. Foi uma oportunidade de trabalho que me foi oferecida em Porto Velho, na época quando eu iniciei. No boom de Porto Velho, na época das usinas. E nessa trajetória encontrei o Wilson. E me apaixonei pelo ramo de loteamento, que é o que nós fazemos hoje, né? Então, assim, já trabalhei com imóvel de terceiro, com locação, né, com venda de apartamentos e casas horizontais e verticais, mas o ramo de loteamento, de fato, me apaixonou. E estamos juntos, né, hoje. Que bom, que bom. Em que momento vocês perceberam que além de formar uma família, dava para empreender junto? Hoje, o que veio primeiro? Primeiro veio o empreender junto e depois a família, ou veio a família, o empreender? Como é que começou essa história dupla aí de casamento e empreendedorismo? Quando nós conhecemos, eu já trabalhava com loteamento, né?
Então, eu tinha isso, né? Mas assim, na vida, no dia a dia, a gente sempre primeiro família, depois os negócios, depois o serviço, depois empreender, né? Mas eu eu comecei em loteamento em 2020, 2002. Já tem 24 anos de carreira. Em loteamento, né? Loteamento. Eu trabalhava numa construtora em Vilhena, e daí comecei o Moacir Silva, lá de Umuarama, no Paraná, que era o proprietário, fez um loteamentozinho pequeno lá, e depois foi indo, e eu cada vez me apaixonando mais por empreender, por fazer, por desenhar ali na caneta, né? E daí, ao decorrer da vida, depois de alguns anos, eu conheci a Kelbiana, então daí família, negócio, família. Então, Aí juntou tudo. Aí, Foi. dentro do carro, toda hora tem a sócia, a mulher, a esposa, a mãe dos filhos, né, a dona da casa e os negócios. Então, às vezes, a gente não quer, mas acaba levando uns pitacos da sócia que, ao mesmo tempo, é a esposa, né? E como é que é como é que vocês dividem isso? Eu entrevistei aqui a Mazzucci, aqui, a Giane, o Márcio, e também aí a gente estava compartilhando a história deles, né, dessa jornada de empreender em casal, e eu falei um pouco da minha também, embora eu não sou entrevistado. E é legal essa história, né? Eu acho que não é fácil você ter um negócio junto com a esposa, mas é muito melhor do que fosse separado. Só que você tem que ter sabedoria, pelo menos no meu caso, né? O que vocês pensam a respeito? É desafiador, né? Logo no início, o Wilson, um grande empreendedor que ele com uma experiência vasta na área de loteamento. Eu como vendedora, que foi assim que nós iniciamos, né? E com o tempo a gente acabou casando e fazendo a fusão, né? Dele como empreendedor, eu como vendedora. Então, assim, tem algumas áreas que eu trabalho mais e ele em outras. E a gente foi adequando a capacidade de cada um, né? Um tem mais capacidade em comunicação, outros em desenvolvimento, né? Então, a gente acaba dividindo e... Se completaram. Uma parceria top aí. Tem que ser parceiro. Semelhante à minha história com a Denise. Cada um tem um dom numa área e cada um pega uma área e vão pra cima, né? Exatamente. Tem a parte comercial, administrativa. Lá eu sou mais comercial, ela na administrativa. Eu gosto mais da comercial. E ela é mais administrativa. Eu sou mais o relações públicas. Ela é mais mas por trás, tá do lado ali, ela tá o tempo todo ali ajudando. Então... Eu costumo dizer que o Wilson vai fazendo e eu vou costurando. Ele vai destrinchando e eu vou costurando atrás. Não, peraí, né? É mais ou menos assim. As reuniões, as metas, normalmente ele determina e eu atrás com a equipe vamos executando. Resolvendo a ordem, colocando a ordem. Exatamente. Alguém tem que gostar mesmo, não gosta de obra, né? Não, até porque também se não tiver negócio, não tiver venda, não tem nada, né? Primeiro negócio é a venda, é a oportunidade. Depois você vem resolvendo, né? Acho que a base de tudo é vender, né? Todo mundo vende, ou vende um objeto, ou vende um negócio, ou vende um serviço, né? Seria muito bom se a gente pudesse começar uma venda organizada, mas não dá. Você tem que vender primeiro e depois você vai vendo o que vai fazendo, né? Em loteamento, às vezes, vamos supor, aqui em Ariquemes nós fizemos 820 lotes, né? Vendemos 750 nos primeiros 10 dias. Então, assim, são 750 clientes diferentes, né? Trabalhamos aí com 25 corretores, né? Você participou lá com a gente, e daí que cada corretor age de uma forma, né? Muitos vêm de fora, teve gente que veio de Goiânia, Porto Velho, Cacoal, tem que ter jogo de cintura, né? Então, cada um vem buscar o seu, e a venda tem esse destino que você realiza ali, realizando um sonho seu, que é de fazer o sonho de alguém virar realidade, né? No nosso ramo, que é imóveis, né? Então, eu gosto de ver a venda, mas sou apaixonado pela obra. Então, tudo dentro do loteamento. Agora há pouco eu estava com o Márcio, que é engenheiro ambiental aqui, falando sobre uma área ali de uma supressão. Aí ele levou uma palavra e eu comecei a riscar. Então, não consigo fazer outra coisa. Quando eu vejo, a gente já tá fazendo, né? Tá no sangue, então, né? O loteamento é o que eu gosto de fazer. Maravilha. Pra gente terminar esse bloco aqui de família, de casal, desse empreendedorismo de casal, mas de família também, como é que é a família de vocês hoje? Eu conheço um pouco, mas como é que é a família? A questão de filhos e tal.
O que vocês já construíram, como é que é aí? Você falou da mais nova, da caçula, mas Tá tem, ali, tá, tem mais, né? Tá ali numa prova num treinamento dela de 3 tambor, né? Eu casei com a Kelbiana, eu tinha vindo de Londres, eu tinha 2 inglesinhos aí um casal, e eu tinha o Júnior, né? Então, tinha os dela, o meu, aí fizemos a nossa. Eu tô O nessa. meu, o seu e o nosso. Eu não cheguei nessa missão ainda, não. Eu tenho o meu, a Adriana tem o dela, os dois são nossos. A gente não fez o nosso ainda, Então, só nosso, né? Foi bem interessante, porque a gente tinha que trabalhar e em casa lidar ali com as crianças ali, né? Tendo que aceitar um ao outro. Hoje, graças a Deus, sempre se deram bem, hoje se dão muito melhor. A Júlia é médica formada em Goiânia, né? Tem a casa dela. O Nicolas já está no 4º ano de medicina. O Júnior faz 2 faculdades de administração, uma aqui em Ariquemes e uma online. E a Maria Luísa estuda e manda na casa, né? A Manova sempre tem um privilégio. E ela me manda na Todos casa. cuidam dela. E todos os 3 defendem ela, né? Então deu bom. certo, olha aí. Deu bom, certo. que bom, que Nas bom. dificuldades, na alegria, deu tudo certo. Eu tive essa dificuldade também no começo, mas o Ítalo e a Júlia parece que são irmãos. Até ninguém te confia nem que não são irmãos de sangue. Os 2, Pelo os jeito que se os amam, 4 lá que em casa, né? Os engraçados dos 4 são bem diferentes, mas os 4 se dão bem. são fechados. Maravilha. Mas Isso o aí. mais importante é que a ajuda sempre vem de casa. Devido à ausência dos pais, porque nós ficamos muito tempo fora, eu sou uma mãe que trabalha durante o dia todo, né? Tem sempre os mais velhos que ajudam. Leva, busca, vamos ter que viajar, ter que ficar 5, 6, 7 dias fora. Então todo mundo ajuda. E isso é bom, que acaba trazendo a união, né? Para Sim. dentro do trabalho, o entendimento de que faz parte. Vocês conseguiram plantar isso na cabeça deles, né? Dessa união, dessa ajuda mútua, né? Isso aí é o fruto dos próprios pais, desse amor que vocês deram pra ele, que foi plantando de dar amor pro outro, porque os filhos seguem os pais, né? Né? O amor que vocês deram neles estão dando pros irmãos e entre si, né? Então isso aí é bonito. Mas agora eu quero avançar no outro papo aqui, falando mais um pouco do mercado imobiliário, mas antes eu queria agradecer mais 3 patrocinadores. Rodrigo Campos, um grande parceiro, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Campos, um arquiteto, um grande parceiro se vocês precisarem, em algum momento aí, fazer um projeto bacana. Um cara arrojado, dinâmico, que eu valorizo muito aí pela agilidade, pela prestatividade dele. Forte Lux, ali na Jamari, trabalha ali com móveis de decoração, persiana, vocês devem conhecer já, uma loja enorme na cidade, a maior loja de decoração, de móveis e persiana. E a Fibracom, do meu amigo lá, do Romeu, do Matheus, da Mariana, grandes parceiros, que tem ali uma provedora de internet na Praça do Lago, uma das melhores aí da cidade. Muito obrigado pelo patrocínio. Sem vocês, o ADCast não estaria sendo realizado aí nesse 14º episódio já. Muito obrigado pela confiança. Então, a Kelbiana entrou no mercado imobiliário através de venda de imóvel, na época das usinas. Vendendo em Porto Velho, vendendo direcional. Direcional. Apartamentos na planta. E olha que eu me apaixonei. Então tem quantos anos já de mercado imobiliário? Já tem 17 anos. 17 anos. 17 anos de mercado imobiliário. E tu começou como isso mesmo? Como é que foi mesmo que você começou? Eu estava em Vilhena um dia, abri um escritório lá chamado Morena, Construtora Morena. Aí eu fui lá conversar com um amigo meu, um moreninho assim, bem arrumadinho, camisa dobrada na porta. E ele fumando um cigarro ali, eu esperando esse amigo meu para conversar, o Bertone. Comecei a conversar com ele, ele falou: rapaz, você não quer trabalhar comigo aí? Não. Primeiro eu já tinha dado uma cantada neles, tinha algum trabalho, né? Ele falou: quer vir trabalhar comigo? Eu vou te dar a vaga de apontador. Num prédio que ele estava fazendo lá. O Real Guard, o maior prédio que até então sido feito lá em Vilhena. E eu comecei a trabalhar com ele e com uma semana eu estava dentro do escritório, já tinha saído lá como apontador. Com 6 meses eu era gerente dele e com 1 ano e meio eu fui sócio dele no meu primeiro negócio que eu fiz com ele. Então, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, não aprendi a fazer outra coisa, a não ser olhar para o ramo imobiliário, olhar para... Interessante que eu fui lá conversar com esse rapaz, Bertone, porque eu vi uma placa
lá perto do hospital regional, escrito "Nasce aqui o empreendimento mais arrojado de Vilhena". E aquela placa, aquele outdoor me chamou a atenção. Foi da onde que eu fui falar com o Bertone e conheci o seu Moacir. Hoje é um grande amigo meu, com quase 100 edifícios feitos já. Foi prefeito 2 vezes de Umuarama. E de marketing é um jato. Um cara assim que eu me inspirei nele. Aquele moreninho ali, pequenininho. Me inspira até hoje. De vez em quando eu faço algumas perguntas para ele. Peço algumas direções para eles aí. É bom ter mentor, né? É bom ter alguns mentores, né? Eu valorizo muito ter mentores, né? Parceiros, mas principalmente alguns mentores, no sentido de você ter esse parceiro, um cara que você reconhece que é experiente, que tem muito conhecimento, que tem muita visão de negócio, que quando você está naquela dúvida ali, você poder ser mentorado para ele pedir um auxílio, o que você acha, o que você me sugere, o que você faria. Eu uso muito isso, eu tenho muitos mentores aqui. E clientes, são clientes, amigos, que estão o tempo todo, que eu sei que tem visão de negócio, são águias. E aí, às vezes, você não está conseguindo enxergar alguma coisa, ele vai lá e te dá um toque pessoal, que, rapaz, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Eu acho interessante ter mentor. Mas você trabalhou com loteamento, tá? É o que você gosta. Mas você trabalhou com aluguel também? Trabalhei, um pouco de tudo no mercado imobiliário? A Ideal agora faz dia 7/4, faz 19 anos. Então, assim, a Ideal trabalhou com locação, trabalhou com carteira, trabalhou com lançamentos de algumas empresas, né? Tive a felicidade de vender grande parte do Royal Garden, que é esse edifício lá em Vilhena. Mas depois que eu fui construir, lá em Vilhena fizemos mais de 100 casas. E depois eu vim só pro já tem 22 anos de mercado também. Quando que você entrou no mercado? No mercado, assim, em si, eu comecei em 2001 para 2002, né? Depois que eu já tinha ali uns 20 anos que eu comecei. Eu estou com 26 anos aí de... Eu acho legal que comum das nossas histórias, né? Que eu, com 17 anos, trabalhei em vários departamentos, locação, venda, loteamento, né? Você também em vários departamentos, já tem muito tempo. Eu tenho 22 anos de profissão também, comecei em 23 anos agora. Comecei em 2002, né? Chegando agora para 26 anos, 24 anos de profissão, né? Foi quando eu cheguei em Rondônia, cheguei em Ariquemes, já comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Claro que no começo eu trabalhei como boy, botava placa, fazia todo o trabalho imobiliário, né? Depois que eu fui trabalhar com locação, venda. Mas, assim, a história comum minha, sua, da Kelbiana, é que a gente pegou o pesado, a gente fez vários setores da imobiliária, tipo chão de fábrica, começamos colocando placa, tirando foto, fazendo vistoria, cuidando de aluguel, de venda, financiamento, loteamento. Isso nos capacitou para hoje a gente estar onde a gente está. É claro que com a tecnologia, com o avanço, né, das redes sociais, está mais fácil para o corretor, né, ter uma ascensão maior, né? Eu vejo assim, o corretor que acabou de entrar no mercado imobiliário, aí já cria um Instagram lá, bota umas fotos bonitas, faz um vídeo legal, já bota lá, especialista e não sei o que lá. Investimento em alto padrão, assessor, não sei o que lá. Eu acho legal, eu acho assim, é o marketing, né? Hoje em dia tá tão fácil fazer esse marketing, você ter a rede social, etc e tal. Mas diferencia, né? Na hora do conteúdo, de verdade, da experiência, aguentar o rojão, quem teve essa história, né? E muitos não querem passar por isso. Não, de jeito nenhum. Não querem passar por isso. Quando você fala isso, ele acha que tá errado, ele já quer chegar, sentar na janela, digamos assim, né? Eu acho assim, tudo bem, você pode tentar fazer, mas eu acho que é pular degraus, né? É você pular etapas do crescimento profissional que dá a base, né? Eu acho que é a base pra gente, né? Na verdade, quando a gente estava no ontem, né? Era hoje... A gente não pensava de estar trilhando sempre somente aquele caminho, né? Então, assim, de tudo, de lavar a casa para mostrar, a gente já fez, né? Atrás, de tudo um pouco. E agora, no final do ano passado, foi lançado aqui o Cidade Jardim, e nós fomos para Machadinho panfletar, bater, a gente chama de PAP, porta em porta, né? E isso foi filho junto, Juninho junto, entendeu? Eu, Clabiano, a gente não tem essa diferença. Coloco faixa, né? Hoje, cedo lá, só eu e o seu Nelson lá cedo na obra, a gente já começa a fazer o café ali, vai chegando os colaboradores de obra, né? Então, de tudo um pouco a gente sempre fez. E eu não me vejo distinguindo nenhum tipo de serviço
no ramo imobiliário, que é o que eu sei fazer, para fazer. A tecnologia, ela veio para somar, fato. Mas com isso tudo deixou muita gente preguiçoso. Sim. Então as pessoas, na verdade, esquecem como de fato é captar um cliente. Hoje em dia, jogo vídeo na internet, chega um lead, estou atendendo, eu trabalho. Não que não seja, mas o trabalho árduo que nós fizemos no passado para o que existe hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando a gente faz uma campanha de venda, quando nós pegamos um empreendimento de terceiros para vender, para comercializar, a gente vai para cima com os corretores, porque se a gente não tiver lá para o incentivo, eles não têm direção, porque eles não aprenderam. Né? Encontrei a Denise ali no lançamento de Cidade Jardim, eu falei, que a Bena tá aqui, mas temos que estar aqui. Porque se nós, os cabeças, não estamos ali, eles não vão. Não vão, verdade. Eles não têm entendimento. Então, assim, a internet veio para acrescentar, mas ela também tirou a oportunidade deles terem outro tipo de experiência, que é captar o cliente no sol quente mesmo. Sim. Né? Você está falando aí, o pregar a placa, às vezes até limpar o imóvel para mostrar. Sim. E outra, o nosso papel, ele é muito interessante. Nós estamos realizando o sonho daquilo que talvez para nós hoje já não é nada. Mas há tempos atrás ele foi a única coisa que nós tínhamos. Eu lembro que eu começava a trabalhar, ia captar imóvel, eu captava imóvel em bairros periféricos, aí o pessoal tirava assim, você captando imóvel em bairro periférico e tal. Era o que eu sabia que eu comecei a fazer, né? Eu comecei pelas bordas e fui pegando, e fui avançando pro centro e fui vindo. Hoje, se você fala para um corretor que entra na imobiliária pegar algum imóvel ruim, dependendo do corretor, não quer. A minha equipe não, a minha equipe tem que tirar o chapéu, são guerreiros, são parceiros, entendem o valor, vestir a camisa, a gente está conseguindo formar uma equipe assim bem homogênea nesse sentido. Mas eu já trabalhei com um corretor que eu não queria usar certo tipo de imóvel. E o pessoal está percebendo hoje que tem muita farsa na internet. As pessoas já estão entendendo que aquilo lá é que tem muitos, né? Não estou dizendo todos, né? Claro que tem bons, excelentes profissionais que utilizam a ferramenta nas redes sociais para se promover e realmente tem bagagem, né? Mas tem muita gente ali que é só o marketing, né? E tem gente que já está sabendo isso, olha, não é só o marketing, não adianta só aquele profissional lá que bota só aquele vídeo, tem que ver, porque tem muita gente que está divulgando lá, mas nós vamos ver, não tem conteúdo, não está resolvendo o problema do cliente, né? E não é só no mercado imobiliário, não. Estou falando isso na medicina, na estética, onde for, tem tudo quanto é lugar, tá desse jeito, né? Uma das grandes dificuldades assim, que eu vejo é o corretor ter carteira, né? Carteira de cliente. Então, assim, tem clientes que são recorrentes daquele corretor. Se compram um imóvel a cada 2 anos, 3 anos ali, né? Pessoas que gostam de investir em imóvel, por exemplo, médicos, né? Gostam de investir em imóvel. Tem corretor que tem a capacidade de consolidar uma carteira de clientes, né? Mas na grande maioria das vezes, o imóvel que você vende para aquele cliente, às vezes é o único da vida dele. É o único patrimônio familiar que ele vai deixar. E é você que teve o privilégio de fazer isso. Você que teve o privilégio de fazer isso, né? Às vezes você trilha aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, oferecendo um imóvel. A pessoa te vê ali, né? E acaba que naquele momento ela não compra, né? E olhando para esse lado digital que a Biana falou, não vou falar agora de loteamento. Tem muita gente que não sabe a dificuldade, o trâmite, né? O começo, meio e fim que é de um loteamento, os embrólios que ele traz, né, durante a vida, esse casamento de vender parcelado, e começam a vender isso pela internet, vender curso, vender... Então a internet ela é muito boa, mas ela também, se a gente não analisar certinho, né, não olhar, Deixa rastro, né? Ruim, né? Ela acaba que você acaba caindo em onde não quer. Armadilha. E que momento vocês perceberam que poderiam ir além da corretagem e começar a empreender? Quando que deu essa virada? Porque você falou que tem tanto tempo, mas quando que começou realmente assim? Que você saiu de corretor e qual foi o seu primeiro empreendimento? Quando é que virou? Você fez sozinho ou já estava, né, com a Kelbiana? Quando você fez? Sozinho. Assim, eu vim de família humilde, né? Então eu sempre convivi ali na escola com algumas pessoas que tinham um poder, uma aquisição financeira muito além do que a gente tinha, né? E pensava em ter. Então a vontade mesmo fez com que eu corresse atrás, né? Aí uma vez tinha fora o seu Master Silva, né? Que eu fiz uma parceria com ele.
Aí chegou um outro empresário lá no meu escritório e pediu se a gente tinha como fazer uma parceria em Porto Velho. Fomos até lá, não deu certo, mas fizemos lá em Vilhena. Aí depois fizemos em Paraná e é uma coisa que vai brotando. Não tem como você falar que quando virou essa chave, né? Acho que não tem o dia, não tem o momento, né? Caindo, levantando, indo, acordando mais cedo, é a obra, é a venda, então comigo não teve esse dia, esse momento, essa chave. O primeiro foi em Porto Velho? Não, foi em Vilhena. Em Vilhena. Lá em Vilhena eu fiz uma Cidade Jardim, perto lá do... Primeiro que nós fizemos foi um loteamento, eu mostrei lá na frente do cemitério, em Vilhena. E depois fizemos Cidade Jardim, que era num bairro bem periférico, hoje é um baita bairro, né? E depois foi Bandeirantes, foi indo, e a gente foi fazendo, não deu pra... A vontade de fazer não deu pra notar esse tempo. E olhando para trás hoje, qual é o maior aprendizado dessa jornada aí de empreendedor, de loteamento, É que eu seria loteador de novo, não é? Eu seria loteador de novo. E não deixar essa vontade de ganhar, esquecer o medo de perder. Jamais. E nós conversamos sobre isso na sexta-feira? Naquele dia lá no restaurante, né? Sobre aquele assunto que a gente tava falando, né? Lembrei. Não deixar a vontade de ganhar, mas querendo deixar... A vontade de ganhar, esquecer o medo de perder. Para você não perder esse ponto de equilíbrio, né? De você... A essência, a família, né? O momento ali, a cidade o que você viveu, passa, né? Então, é o maior aprendizado que eu tenho na vida é esse. E vender a verdade, né? Nós somos corretores, nós vendemos o sonho, mas também vendemos a verdade, né? O imóvel tem que ter documento, né? Tem que estar legalizado. Então, é esse o medo que muitos corretores, infelizmente, perdem, né? Eles vendem um sonho e quando o cliente vai olhar direitinho, não é nada daquilo que foi prometido. Então, acho que... Eu não consigo ofertar o que não existe, eu não consigo forçar a venda. Minha venda é uma venda meio que consultiva. Eu oriento, tal. Claro, eu falo com o cliente, mas eu falo, não, você é doido, o negócio é muito bom, você vai perder. Eu não tenho esse perfil. Eu ofereço, falo, eu explico, tiro dúvida, etc e tal, mas não sou esse corretor de script. Você tem um script forçado e vender, não consigo. E se eu não acreditar no produto, é difícil eu vender. Eu tenho que acreditar no produto. Se eu não acreditar no produto, não é difícil eu vender. Então, isso aí. Graças a Deus eu tenho uma história de sucesso, mas levando sempre esse princípio. Eu acho que faz sentido, porque eu fico tão triste. Quando um cliente compra um imóvel e depois, por algum motivo, ele se arrepende, ou alguma coisa não dá certo, etc e tal, mesmo não sendo culpa minha. Não é culpa minha, mas quando eu vejo que o cliente não deu certo, eu fico triste. Então, assim, o legal é quando você vende, o cara fica muito satisfeito com aquilo, né? Aquilo dá uma satisfação na gente, né? Nosso ramo que vendemos parcelado é um pouco mais complicado, né? Porque às vezes o cliente compra na emoção, compra ali porque o primo comprou, o irmão comprou, o vizinho comprou, não sei quem, alguém comprou e ele não lê ali todas as cláusulas contratuais, né? Você acaba se acostumando, né? Com rescisão, com esse sabor, né? Você acaba se acostumando, né? De vez em quando você tem. E outra, o corretor, se ele não for muito fiel a incorporadora, a loteadora, a consultora, ele não vai falar 100% da verdade, ele quer vender, né? E a gente é corretor, a gente sabe disso. Tem gente que convive com a gente e tenta fazer uma venda forçada. Já tem outro corretor que é mais contido, né? Então esse nos dá menos problema. Vamos falar um pouco de parceria no mercado imobiliário, mas antes eu quero agradecer a mais 3 patrocinadores. Rondo Tintas, meu amigo Alisson, um grande parceiro. Você conhece o Alisson já? Deixa eu apresentar ele, gente boníssima. Uma hora você vai precisar ir comprar um material de tinta. A maior casa de tinta na cidade, imobiliária automotiva. Obrigado, Alisson, pelo patrocínio. Garbinati, despachante imobiliário, da minha amiga Marli e o Gabriel. É com eles que eu faço escritura, regularização, projetos, enfim. Estão sempre me dando apoio aí nessa parte de despachante imobiliário. Grandes profissionais, muito obrigado. E uns grandes parceiros que eu tenho que você já conhece, que é a Mazut Construtora. Em breve aí um novo empreendimento. Tô aguardando vocês aí essa semana pra gente bater um papo. E esse ano aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir lançar um novo empreendimento. Vocês estão sabendo também, na JK ali, né?
Mas hoje tá mais uma vez aí botando o pé em Ariquemes, aí voltando com mais um produto aí de impacto, aí um grande produto. Fique ligado aí, em breve, novo produto da Mazute. Parcerias no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, ninguém constrói grandes projetos sozinho. Ao longo dessa trajetória de vocês, aí você já citou alguns, né? Quais são os grandes parceiros que caminharam junto aí nessa jornada? Tivemos vários, né? Meu primeiro foi o Moacir Silva, o segundo foi o Moacir Croceta. Quando você falou Moacir Silva, eu falei, mas não era o Moacir Croceta? Eu não sabia. Você tinha falado do Croceta, né? Foram dois Nunca Moacir. tinha falado do Silva, né? Moacir Croceta, e depois foi o Domingos da De Barba, né? Que todo mundo conhece ele como Domingos da Rondobras. Rondobras. Gente bonita, esse eu conheci. Esse é um professor, né? Um cara, eu digo que é um dos maiores administradores que eu já vi até hoje, é o Domingos. Não, e eu até, humilde, né? Educado, gente boa, né? Porque a gente sabe que tem alguns bem-sucedidos, umas pessoas que têm muita inteligência, que é difícil de acesso, difícil de falar. Ele é um cara simples, sempre solícito, responde, conversa. E tem os parceiros, né? Desculpa te cortar. No meio de tudo, só para completar, no meio de tudo que ele tem, ele ainda faz tudo isso, né? E temos os parceiros imobiliaristas, né? Que nos ajudam a vender, a divulgar o produto, né? E são nossos parceiros, além dos investidores, né? Que em Porto Velho temos a Viana, Ribeiro. Aqui em Ariquemes tem a Imóveis, tem a Publi Prado. Então, assim, essa parceria a gente sempre carrega para um período bem longo. Porque toda vez que tem um lançamento, que tem um novo empreendimento, é sempre a mesma turma. Então, acaba tendo afinidade. Sim. E se carrega por anos. E sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? Exatamente. E também assim, imagina você no aniversário com um bolo desse tamanho, não tem ninguém pra comer junto, né? Então, não é muito melhor lá, tá todo mundo cantando parabéns, aquela felicidade de dividir um bolo, né? Que é o resultado de um loteamento. Como sozinho, se lambuza com você, né? Exatamente. Então, assim, é bom quando você tem com quem dividir, com quem partilhar, com quem te ajudar ali, né? A vender a missão, né? Porque, na verdade, eu sei que o estado de Rondônia é um estado pujante, que tem muita coisa por fazer, os loteamentos por si só se vendem, mas se não tiver o trabalho do corretor ali, aquele trabalho, eu vi lá como é que foi o lançamento de vocês lá, nós vamos falar sobre isso, inclusive, lá do Portal do Sol, mas por mais que tenha uma demanda, tem que ter um trabalho suado, né, ralado, né, tem que ter um povo para ajudar, senão não vai não. Eu nunca tinha participado de lançamento de loteamento, né, no primeiro foi lá com vocês lá, depois com os lá de Jardim. É diferente, nunca tinha trabalhado, nem que imaginei que eu ia trabalhar com loteamento, porque a gente já estava há muito tempo no mercado com aluguel, financiamento, venda, a gente foi criando a identificação de outro tipo de produto, né? Eu não imaginava que trabalhar com loteamento. Até que eu gostei, achei interessante. É gostoso. É diferente, dá uma emoção diferente. Bem diferente. Dá um frio na barriga, um negócio. Isso para mim que tava vendendo, imagina para vocês que eu vou perguntar já sobre isso aí. Como é que é aquele frio na barriga lá do lançamento, medo de vender tudo. Ou eu tava falando com... De não vender, né? De não vender. Tava falando com um amigo meu que vai lançar uma rifa, rapaz. Não sei quanto. Aí ele tava fazendo a matrícula, a conta lá. Ele tem uma garagem, vai lançar uma rifa. Daquela, legalizado pela loteria e tal, né? Aí ele fazendo a conta, tantos números, tantos reais, não sei o quê, dá isso, daquilo, eu vou passar tanto pra igreja, tanto de doação, e tanto de imposto, tal. Rapaz, isso é corajoso mesmo. Vou botar isso aí e não vender todo esse negócio aí. Como é que fica depois? Ficou pela metade. Né? Deve ter alguma regra para devolver, né? Mas aquele fio na barriga você não conseguir vender, né? Tem o fio na barriga de apresentar uma palestra, fio na barriga de participar de um podcast, imagina o fio na barriga de lançar um empreendimento e não vender. Você tá doido. Vai ter que vencer, né? Tem que arriscar. Todos são, cada um é diferente um do outro, né? Às vezes você fica com medo de errar no preço do lançamento, né? De não ter feito o trabalho de porta em porta que deveria ter feito. Daí tem é difícil quem faz um loteamento sozinho. Tem um quadro societário, às vezes, nos últimos dias, nos últimos instantes, horas, um quer modificar a tabela, o outro não quer aceitar. Então, são minutos, são horas, são dias, semanas ali que antecede o lançamento que a gente acaba... E quem vê por fora, sim, bastante. Quem vê por fora acha tudo muito bonito. Mas como é que é nos bastidores, além disso tudo aí? Como é que é a questão de documentação, questão de venda, tabela, montagem de equipe, canteiro de obra? Cássio, assim, de tudo que a gente falou aqui de tempo, né? Eu fiquei alguns anos fora, assim, de atuar no mercado. Quando o Domingos
tinha recém vendido o grupo Rondobras, aí a gente começou a falar de negócio, de loteamento, aí eu falei que eu queria fazer um loteamento aqui, em Ariquemes. Ariquemes, assim, com todo o perdão de falar, quem passa pela BR de Ariquemes não imagina que essa cidade é tão linda quanto ela é, né? E eu via que Ariquemes não tinha como segurar. Até eu digo sempre que Cerejeiras é a nova Sinop do Brasil, e Ariquemes é a nova Rondonópolis. Por quê? Você vê aqui, você pode sair para Buriti, você sai até, após o parque ali, até para Bolívia, né? Mato Grosso, tá a 180 quilômetros do Rio, do Porto, então não tinha como não dar certo o Portal do Sol, né? Então nós fizemos ali, mas mesmo assim, nos últimos instantes, como você teve ali com a gente, deixar o ponto de venda, tabela, sistema de venda, não vendeu lote em duplicidade, né? O corretor foi mostrar, às vezes o outro vendeu aqui. Como é que a gente chegou nesse ponto? Porque antigamente a gente pinava, né? Amarelo, vermelho era que já estava... Quando você parte para o sistema, já não tem mais o físico hoje, ali, o pino. Nosso sistema, graças a Deus, as maiores loteadoras vendem, é o que nós também vendemos. Ele atualiza a cada 2 segundos. Então, só de você ter a segurança que não vai vender um lote 2 vezes, que não vai ter 2 corretores brigando ali debaixo muitas vezes na frente do cliente, é uma evolução muito grande, né? Então, nós conseguimos fazer o lançamento aqui, 750 lotes em 10 dias, né? Mas é cansativo. E nós tivemos nesses 10 dias, para você ter uma ideia, tivemos 2 contratos impressos. Tudo digital. E como é que você lida com essa pressão? O que tem que fazer para poder baixar essa pressão? Essa pressão dessa correria, como é que faz? Não é fácil, não. Nem vê. Primeiro dia, 3 da manhã, 4 tá lá dentro já, né? Dia que nem dorme direito. E depois você cansa. Tem dia que um dia ou outro você não vai aguentar. O corpo não tá preparado, né? Aí é que entra toda a equipe, né? Tem gente que vem de outra cidade para trabalhar dentro do administrativo, né? Hoje com o Pix, o boleto, a gente não tem problema com o financeiro, mas antigamente a gente tinha também esse problema de cheque, pegava bicicleta, moto, né? Hoje já não existe mais isso aí, não tem como a gente fazer qualquer negócio em permuta praticamente, né? Essa parte da tecnologia ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Ajudou bastante. E o frio na barriga vem, não tem jeito, né? A gente estava aí falando sobre, e aí, será que vai dar certo? Toda descoberta espetacular aí que nós já tivemos no mundo em si, veio através de um louco. Quer dizer, ele foi chamado de louco no início, até que dê certo. Até que dê certo. E é isso. Os loucos são incompreendidos, né? Não são mas depois que dá certo, são o quê? Vai pra história, né? Fica marcado na história, então, verdade. o loteamento é isso. Tem a emoção, você fez parte, né? E é legal de deixar um legado, né? Você saber que você deixou um legado na cidade. E saber que deu certo. Então, o Wilson, além de ser meu esposo, eu admiro muito pelo trabalho que ele faz. E essa percepção que ele tem de olhar um mato e eu falar, meu Deus do céu, você tá ficando doido? Não, isso aqui é assim. Onde ele tá tirando isso, né? E ele sabe o que ele tá fazendo. E através disso vem a documentação, vem regularização, venda, obra, venda e administração. Aqui nós ficamos 4 anos aqui. A fazer, eu lembro. Aqui nós apanhamos de gato morto até o gato miar. Eu lembro, eu participei, inclusive, tentando ajudar lá, resolver, né? Hoje, não sei, parece que o ambiente tá mais favorável, não sei. Não, hoje é porque assim, o município também criou algumas regras, né? A lei municipal do acompanhamento, se ali a aprovação passa por todas as secretarias junto, né? E agora tem o EPROC lá, tem o EPROC, tem um outro sistema lá também. Quanto tempo que está protocolado, quanto que não está. Lá atrás, teve, por exemplo, ali em Porto Velho, tinha vez que sumiu uma pasta, ficava 6 meses. Você achava? Já teve uma época de um ambiente muito mais hostil aqui na prefeitura. Hoje está um ambiente bem mais agradável para o empreendedor. Vários que passaram aqui no podcast elogiaram e agradeceram, né, o empenho da prefeitura em aprovar, etc e tal.
Mas já foi complicado. Mas vamos lutando, né? Eu tenho participado aí. Agora tem um tempo que eu não tenho participado. Eu participei muitos anos do Conselho da Cidade, depois também na mesma época, né? Junto, né? Simultaneamente. Do Conselho do CRES, do Conselho de Corretores e do Conselho da Cidade. Mas era trabalhoso ali, tá? Lutando pela melhoria, um monte de coisa errada, e tentando aprovar loteamento e os coisas meio irregular. Mas agora parece que encaixou. O Conselho da Cidade está bem representado, tá bem legal. Não tenho participado. Mas fico ciente do que está acontecendo, mas eu estou feliz. A prefeitura está sempre ajudando e a gente tem uma boa interlocução lá com a Elisete, que é a secretária de Planejamento, né? Com o Breno, que é o procurador do município, o próprio Kendi, né? É bem legal lá também. Eles vieram aqui também, inclusive. E a gente tem elogiado bastante eles. A Ariquemes é inevitável esse crescimento que vai vir tanto no horizontal como no vertical, aí, que é o caso da Mazut, que vem investindo, né? E é uma cidade ímpar, né, no estado. Eu acho que Vilhena também teve esse mesmo timbre, né? E agora eu fiquei sabendo que vão lançar um outro empreendimento lá, você tá sabendo? Não. Comercial? Não. Sky, como é que não? Sky não, esqueci o nome, é um empreendimento só comercial. Legal, isso aí. 12 pisos, com várias salas comerciais e tal. Eu tinha um amigo em Goiânia, um advogado, já falecido. Uma vez ele me falou assim, isso, o Brasil vem pulando o rio. E chegou a vez de pular o Rio Paraná, que é o Rio Paraguai, né, que é em Cascas. E ninguém segura Rondônia, uma parte do Acre e uma parte do Amazonas. E realmente está acontecendo. Vem acontecendo. A agricultura ela entra com um peso muito, muito forte, né? E hoje mesmo eu estava conversando com o Márcio e falei, Márcio, se você olhar, nós passamos ali numa época ali, quando o Cassol foi governador, de um estado madeireiro para um estado de pecuária. E agora, assim, sem a gente ver, nós estamos passando por um estado de pecuária para um estado de agricultura, né? Claro que a localização que nós temos ali, o rio dentro da capital, dentro de Porto Velho, o porto, nos ajuda bastante. É inevitável que a gente continue nesse crescimento e aqui não é diferente. Aqui eu acho que é uma cidade até muito sulista, né? Tem bastante gente do sul. Participei fui na segunda Expoad, né? Nunca tinha ido, foi a segunda vez que eu fui agora. Estava vendo ali a apresentação dos ex-presidentes, né? O sotaque deles ali, né? O carinho que todos eles têm por ali, né? Sim. E o timbre, assim, mesmo pessoal que você vê que vem desbravando o Brasil inteiro, que é esse timbre sulista. Rondônia tem essa característica, né? O interior é colonizado por sulista e o Porto Velho já é uma outra vibe, é diferente. Você percebe que a cultura de Porto Velho é diferente do interior. Sim. A cidade de Ariquemes, Vilhena, de Paraná, quer que não se assemelham muito, né? Assim, o estilo, porque é sulista. Aí você tem também os pessoal do Espírito Santo, muito mineiro, né? Mas a maioria é sulista, né? Me lembro quando eu cheguei em Rondônia, ainda criança, né? Eu me lembro que tinha aquelas reuniões do INCRA para você pegar ali, captar uma área, né? Eu via meu avô indo, meus tios ali, né? Naquela reunião do INCRA, era obrigado a derrubar. Tinha que você pegar a terra, você tinha que derrubar. Então isso fez com que, quando vinha um pouco de pessoas do Espírito Santo, aí lá girava aquele boom que de Rondônia, isso daí vinha aquele quantidade de pessoas do mesmo estado, né? Isso foi fazendo com que tivesse pessoas do mesmo local, né? Entendi. O caso de Jaru, por exemplo, você vê bastante gente de bastante capixaba, né? Bastante mineiro, né? Ouro Preto. Tem as concentrações, né? Tem as concentrações. A gente falou de pressão de lançamento de empreendimento, frio da barriga, ansiedade, medo. Beleza, tá superado isso aí, já entendi. Como é que agora a gente lida com a pressão das incertezas que movem o mercado, né? Porque tem coisas que vocês podem controlar, né? Você vai lá, controla a sua ansiedade, a pressão que tem, o medo. Mas é aquelas coisas que a gente não consegue controlar, por exemplo, como mudança de política, mudança econômica, guerra, que afeta agora, a gente viu, acabou de aumentar 50 centavos agora, acabou de aumentar, né, no diesel, na gasolina. Como é que o empreendedor deve se comportar diante dessas alterações do mercado? Assim,
Porque você começa um empreendimento hoje, eu tenho certeza que você está planejando algum empreendimento que vai sair daqui a um tempo ainda, né? Você acabou de falar que você ficou 4 anos para aprovar lá, para poder fazer o outro. Imagina você passa 4 anos por mudança de presidente, por mudança de política econômica, algumas mudanças que tem no governo, né? Como é que o empreendedor deve se comportar diante desses fatores externos, de política e econômica? Então, no nosso ramo, eu não sei, eu não posso te falar do ramo predial, por exemplo, né? Eu conheço pouco. No nosso ramo, nós acabamos de levar uma lapada agora, que foi a carga tributária, né? Então, assim, recebíveis de dividendos, teve aí um aumento de 10% na carga tributária. Então, a gente não... Os lotes que foram vendidos há 2 anos atrás, não tinha esse cálculo em cima, né? E muitas vezes você vende para 20 anos. Então, se existir algum negócio melhor do que loteamento, eu não conheço, né? Claro que todos os ramos são bons, eu só sei mexer com ele. E gosto dele por quê? Porque ele te dá a oportunidade de... Ele tem uma porcentagem de inadimplência, ele tem uma porcentagem de extrato. Muitas vezes o lote que você vendeu por 80 mil, aí o cara parou de pagar, você tem dificuldade de devolver, mas quando você vai vender, você vende por 90. E você consegue ter uma previsibilidade dessa devolução, dessas rescisões? Consegue ter essa previsibilidade antes? Num contexto geral, não. Até nós temos uma inteligência artificial hoje que chama Eva, né? Ela consegue nos dar alguns dados mais precisos, mas eu posso te falar assim, tem cidades que são mais inadimplentes do que não. Por exemplo, a capital hoje, a gente tem o maior índice de inadimplência. Já tem cidades do interior que não tem praticamente, né? Então, essa previsibilidade num contexto geral você não consegue ter. O que você consegue ter é um contrato de compra e venda, com alienação fiduciária, no qual você tem a certeza de você tem que seguir, né, o Código Comercial, né, a lei do consumidor, mas também você tem a lei de extrato, né, que veio em 2018, foi um pouquinho aprimorada, então a gente tem um pouquinho mais de garantia no recebimento, né, no bem, que é a garantia do pagamento. Entendi também um pouco da sua pergunta, Cássio, com relação à instabilidade do que pode vir a acontecer, né, o posicionamento do empresário com o cliente, né, e nós sofremos isso na época da pandemia, né, que a gente teve aí um acréscimo imenso, né, no IPCA. IGPM também foi a 30%. Isso, no IGPM. Então, tinha alguns contratos que já era IGPM, outros já era IPCA. Então, houve, assim, aí há o bom senso, né? Há o bom senso entre o empresário e o cliente, né? Vamos conversar. Então, dentro dos empreendimentos que nós trabalhamos, houve assim, passou X, só paga isso. Porque o nosso interesse não é o distrato. Não está no contrato, né? Não é o distrato. Para nós, a gente não tem interesse nenhum em fazer o distrato. Vendemos o imóvel para o cliente pagar ele, né? Mas, de repente, há uma discrepância dos juros, né? E como é que a gente faz? Vamos repassar isso? Mas isso pode causar também um avalanche dentro, né? Do próprio negócio. Então, sempre há o bom senso. Sempre sentamos, conversamos, reunimos com todos os sócios para decidir o que vai ser repassado, né? Senão... O que eu vejo, assim, que o fator externo interfere quando você tem medo do que vai acontecer, você tem medo de lançar um produto. Exatamente. Será que vai comprar, não vai vender, está sem dinheiro? O combustível não tem como devolver, né? Mas o imóvel... O imóvel tem como devolver. Então, assim, aí você começa um planejamento hoje, daqui a pouco muda de governo, muda a política econômica, muda por igual. A gente tem um caso agora, né? Na época do Bolsonaro, a gente tinha taxa Selic a 2%, ninguém queria deixar o dinheiro no banco, o dinheiro correu solto, o imóvel de alto padrão, tudo vendendo, imóvel comercial, tudo é uma loucura. Todo mundo comprando imóvel porque o dinheiro estava derretendo, né? Aí você vem aí depois no final do governo dele já veio aumentando a Selic, depois no governo do Lula aumentou mais ainda, aí todo mundo voltou a ser aquele rentista, deixar o dinheiro no banco, aplicadinho, bonitinho, parou de girar o dinheiro, circular, taxa de juros mais caro, e o programa Minha Casa Minha Vida muito mais favorecido do que na época anterior, né? No programa anterior. Aí você começa a investir no Minha Casa Minha Vida. Agora a gente está aqui na iminência de ter 480 casas aí do Minha Casa Minha Vida e tudo mais, né? Daqui a pouco muda o governo de novo, aí já não tem mais o dinheiro todo para Minha Casa Minha Vida. Então essa loucura aqui é uma gangorra de acontecimentos aí que o empreendedor tem que
Se adequar, né? Não tem jeito, Nós pode somos correr. brasileiros, não desistimos nunca e vamos criar estratégia. O Caio Lobo teve aqui e falou assim: olha, se você parar por conta dessas mudanças, você não lança, porque você vai ali estrategicamente, de repente, acelerar o projeto, ou diminuir, mas você tem que estar continuando trabalhando, você não pode parar. Então, vou esperar melhorar, não sei o quê. Você esperou melhorar, perdeu o time. Você tem que aprovar o projeto e tal, para lançar, você esperou, perdeu o time. Você dorme triste. Mas aí você acorda e fala, não, a gente tem que ir avante, né? Tem uma pancada, né? E quando dorme triste, no dia seguinte é outro dia, aí você anima, daqui a pouco dá um negócio bom de novo, já se anima, vira e vai embora. Quem é da construção, no caso, por exemplo, vamos dizer, um prédio de 15, igual você falou, de 12 andares. O cara chegou no sexto, não tem como ele parar, né? É muito mais, eu acho que é muito mais difícil, né? Até para você orçar, né? Você imagina quantos 1000 itens não tem no edifício. Já não tem no ramo de loteamento, um loteamento convencional, que nós chamamos, é mais fácil de você ter previsibilidade. Já num condomínio é mais difícil. Então, são mais itens, né? Então, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Em 2008, nós fizemos casas lá em Vilhena. E de lá para cá, entrou no mercado tanto construtores. E o melhor ano de 2008 para Minha Casa Minha Vida, vai ser agora. E olha que eu não sou fã do governo, do produto, do governo que nós estamos, né? Que nós estamos vivendo. Mas o pessoal aí da construção civil pode ter certeza que a grande matada da construção é você saber que a Caixa vai ter o recurso alocado para pagar. Porque muitas vezes o construtor fazia e tinha que esperar 4 meses, porque aquela unidade, aquela agência não tinha recurso alocado para financiar. Não, e ele vende a casa que está construindo com crédito aprovado do cliente, que tem validade de 6 meses, e quando termina a casa, o crédito venceu. Aí tem que aprovar de novo o crédito. Quando vai aprovar de novo, o cliente deixou voltar algum cheque, ou atrasou alguma parcela, alguma coisa, e aí já não aprova e tal, né? E quando você faz um empreendimento, você está falando dessa forma, quando o cliente assina o contrato de financiamento, ele já assina na origem, ele já está financiado no nome dele, acabou, pode mudar o que for, o dinheiro já está reservado, já está financiado no nome dele, etc e tal. Claro que ele tem que manter em dia, né? A única obrigação dele é manter em dia. Mas ainda assim, se ele sujar ou não, acontecer alguma coisa, não tem problema, desde que ele mantenha em dia, né? Fui mandado embora, etc e tal, tô mudando de emprego, agora não sou mais empregado, tô empreendendo, resolvi abrir um negócio próprio e tudo mais, não tenho a mesma renda, não tem problema. Já está financiado. Você só tem que manter a parcela em dia. Você vira, meu. Paga em dia esse negócio aí que tá garantido, já tá financiado, né? Então, vai ter um negócio bom aí na cidade aí, estamos crescendo. Tem não só essa empresa de Goiânia lá que tá vindo, que inclusive é de Goiânia, né? Uhum. Que é o pessoal da Merit, era Engemet, agora virou Merit, o amigo Matheus, mas tem outras empresas também que estão querendo fazer o empreendimento Minha Casa Minha Vida na cidade. Né? O Minha Casa Minha Vida, antigamente, quando falava, o pessoal achava só que vinha naquela faixa mais... faixa 1, que eles chamavam, né? Mais simples, né? Era mais simples, né? Ou que era em demanda, né? Que algumas construtoras faziam em escala, né? Teve até uma febre disso em 2012, 2013, né? Hoje o Minha Casa Minha Vida ele não tem limite, né? Não tem. Então, hoje, vai assim, até 500 mil, né? Na cidade. Até 500 agora tá aumentando o reais, limite ainda mais. Até nem 600, atualizei ainda. né? Agora aumentou. Vai ter Minha Casa Minha Vida Faixão aqui também. Quer dizer, tem 2 projetos na cidade aí, para este ano, para fazer, acho que 400 casas mais, mas em condomínio, né? Um deles eu tô participando, tô ajudando lá, já localizei a área e tal, tô trabalhando, mas o outro é em outro local. Então vamos ter 2 empreendimentos, se der certo, vamos ter 2 empreendimentos. Um para um tipo de público, que é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é totalmente social, né? Totalmente social, e o outro que é parte comercial e parte social, porque você tem um subsídio que complementa, mas a maioria é venda, né? Essa razão social, ela é muito importante para a cidade também, porque uma cidade ela não pode ser só ter produção, ela tem que ter consumismo. E quem consome? Hoje a classe C, ela consome muito mais que a classe A. Sim. Né? Então,
Tem também muito mais número, né? O varejo é muito mais forte, né? Muito mais. E você vê o quanto que tá de varejo aqui, né? Várias lojas abrindo, agora uma loja nova na cidade, a Havan, entre várias outras. Você tá doido, bicho. O negócio tá bom nesse sentido, né? A gente tem outros números horríveis no Brasil, tem muitas outras coisas no Brasil que estão mazelas terríveis, né? Mas para esse público aí, Minha Casa Minha Vida, isso não tá ruim, não. Antes de eu falar de um outro bloco aqui, eu quero finalizar aqui os patrocinadores, mais um grande patrocinador, um grande parceiro, JC Distribuidora, meu amigo Zé Carlos lá, Marcelo, Fabrício, a Fran lá, todos os irmãos lá, proprietários da JC, grande parceiro, muito obrigado pelo patrocínio. Em breve aí uma nova loja, fique ligado aí na Machadinha ali, já tá ligado, né? Negócio bom ali, vai ficar bacana ali, pertinho de casa, valorizando ainda mais ali onde eu moro. E o Econte, assessoria contábil da minha amiga Sônia, casada lá com o Adriano, que trabalhava lá também, proprietária, mas agora assumiu lá a reitoria do IFO, tá ausente do Econte, mas são grandes parceiros. Obrigado pelo patrocínio, pelo apoio. Tiveram aqui também no último podcast, falando sobre reforma tributária na locação e na venda de imóvel. Muito mais sobre a locação, que pra gente está impactando bastante. Agora, no último bloco aqui, falando sobre horizonte futuro. O que vocês enxergam para o futuro do mercado imobiliário de Ariquemes? De produto ou de oportunidade de quem quer empreender ou que tá ainda vira na cidade? Tem tudo hoje que, se fizer em Ariquemes, se tratando de empreendimento, dá certo, né? Tem todo olhar. Tem esse olhar comercial que tem muita gente que ainda vai olhar para isso, né? Agora com o aeroporto que está quase ficando pronto, começa a vir mais investidores, então vem pessoas novas, com mentalidade, com experiências que muitas vezes nós daqui, ainda não passamos, não tivemos, né? Eu não vejo nada que possa fazer, a não ser que fosse um real, em Ariquemes que não venha dar certo, né? E tem um mercado, cidades consumidoras, né? Tem, por exemplo, Buritis, que é uma cidade consolidada, tanto tem um crescimento dela, como tem investidor aqui, né? Tem quem vem estudar aqui, Machadinho, né? A segunda bacia leiteira do estado, né? Então, não vejo o que você que tem vontade, vocês que são mais novos, né? Que têm oportunidade de empreender, que faça aqui que não vai dar certo. A não ser que fosse um real. Eu sinto falta de condomínio menor, condomínio de casas, condomínios de terrenos menores, não terrenos menores, mas quantidade de menos lotes, né? Eu sei que o empreendedor quer, às vezes, fazer muitos lotes no condomínio para otimizar o negócio, etc e tal, mas falta esse condomínio um pouco mais aconchegante, falta principalmente condomínio de casa. A gente não tem condomínio de casa. Que seja médio padrão, que seja alto padrão, que seja popular, né? Agora, por exemplo, essas casinhas lá na Zona Sul não vai ser condomínio. Porto Velho já foi condomínio, né? Sinto falta de condomínio de casa. Porque quando o cliente quer comprar uma casa de médio padrão num condomínio, ele só foi para São Paulo. Então a gente não tem, por exemplo, aqui um condomínio de 50 casas, 60 casas de médio padrão, igual o Volpe, lá em Porto Velho e tal, né? Entre vários. Tem um Cancún, que também é condomínio Cancún, não é? Cancún também. E é casa barata, né? Os valores baratos. É um valor mais convencional, mas conforme eu tentei te colocar na resposta anterior, o que acontece? Vai chegar pessoas com novas expertises, com novas experiências, né? Vontade ali de rabiscar, nós também temos. Mas falta conhecimento, o mercado o mercado imobiliário é tão grande, se a gente perder o foco daquilo que você está fazendo, que no nosso caso hoje é loteamento convencional, e for para a construção, mas o fulano está ganhando tanto numa casa. Cara, ou você faz pão, ou você faz broa. É igual aquela mesma, né? Então, igual aquela fábrica do cara que tá na fila do banco lá e tá numa fila aqui, e aí começa a andar outra rápida. Ele sai daquela que tá aqui e vai pra outra. E quando chega aqui, a outra vai mais rápido. Aí ele fica ali, É isso aí. Mas a grande sacada agora com essa... tem um cara que tá aqui na cidade hoje, né? Que é o Sidney. Ele e o Moisés são proprietários da Buriti. Lançaram ali no outro lado da BR ali o Cidade Jardim. Os caras, sem dúvida, são os maiores loteadores do Brasil, talvez eu acho que o maior da América Latina
É o grupo deles. E estão aqui dentro da cidade de Ariquemes hoje. Esses caras têm expertise para qualquer tipo de negócio, né? Então, eles já estão com o pé aqui. Depois que coloca o pé dentro da cidade, Vai embora, né? tudo vai ficando mais fácil. Então, às vezes, essa nossa conversa aqui chega lá nele e ele tem um cara aqui do grupo que pode vir e tem expertise de construir, né? Em 2019, nós compramos uma forma, né? Uma indústria de casa. E até hoje nós não fizemos uma casa, né? Que não é Mas foco, por né? quê? Quando a gente começou a fazer conta, cara, não era o nosso Não é o negócio, seu business, não é seu business, né? né? Para outros faz muito sentido, para vocês não faz sentido. Não faz, daí paramos por aí, tiramos o pé e vamos só naquilo que a gente faz que é tão árduo de fazer, né? Falando disso aí que você falou, de focar naquilo que a gente gosta de fazer e sabe, e a gente falou de mentores também. Eu tenho um amigo aqui, empresário, já vendi um mal para ele, um grande empresário da cidade, muito conhecido, que ele me falou, rapaz, quando eu fui montar a imobiliária, eu falei, não, mano, chega a taca, não sei o que, não, negócio de pandemia não, bota pra morrer, eu sempre trabalhei, não tem essa conversa não, vai pra cima. Quando eu fui montar a imobiliária lá naquela sede lá, que é outro investimento, aumentar sedes, despesa, etc, né? Nossa. Ele falou, olha, no meu negócio eu sempre fiz a mesma coisa. Boi e imóvel. E sempre deu certo. Qualquer governo, todo governo, seja petista, esquerdista, de direita, liberal, o que for, é boi, imóvel, trabalhando e acabou, não tem conversa. Bora, tô Quando assim. tiver mulher Casa, parindo, tem gente comendo, né? Um imóvel, separa 2 imóveis. Sim. Então já começa aí, né? Não que... Tem filho, vai ter filho, tem que ampliar ou tem que aumenta o comprar imóvel. outro. Aumentar o imóvel. 2 índices, né? Que a gente, quando vai fazer ali uma análise para ser mais assertivo, é que a gente pega no cartório, né? Que é separação e nascimento. O cara que chega na cidade, vamos supor lá, o nosso amigo Zé Fera, ele anda metade do Brasil, né? Que ele toma Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e uma parte do Pará. Então ele vai em tudo, mas ele tem assim a sensibilidade de alguns dados ele tem. Quando a cidade é muito morta, você vê que não tem crescimento, tem várias cidades que tem isso, né? Vamos supor lá que eu falei de Cerejeiras, né? Cerejeiras virou um boom, terra cara, Colorado é do lado e tudo é mais barato. 25 quilômetros, né? Eu conheço lá. Aí você anda mais 30 para frente, Pimenteiro é outro boom, tá certo? Mas ali mais perto da Bolívia, né? Então o Rio também traz mais turismo, que é uma parte que ainda nós exploramos pouco aqui na nossa região. Pouco. A gente falou sobre isso aqui também no podcast, que a gente tem que explorar o alagado ali, esses banhos, esses negócios, né? Tem que... falta lazer, né? Falta pouco lazer. mais de lazer, É. né? Mas aí vem as mentes jovens, Pra mais fazer alguma determinadas, coisa, com mais força, né? Pra fazer, é verdade. Você falou Zé Fera aí, vou deixar o convite aqui para que ele assista até o final, né? Ó, vou fazer um corte para ele. Você tá convidado para participar aqui, viu, Zé Fera? O pessoal da Buriti já veio, agora falta você. O Saviolo já veio, o Francisco já veio, aquele também Edné já veio. Veio os 3, né? E você não vem ainda, tá? Tá convidado já. Quando você tiver Ariquemes, não vai perder a oportunidade de vir aqui com a gente aqui bater um papo, contar a tua história, contar aí as novidades aí da Buritis e compartilhar um pouco do teu conhecimento, tua experiência pra gente, na verdade. Tem que colar nesses caras aí, moço. Colar nesses caras que a gente brilha. Ele é expert, ele tem um olhar para a área diferenciado, né? Cria do Sidney, né? Então, sou Sidney também, não, rapaz. É bom demais ter amigos e parceiros assim. Eu fiquei um dia lá com o Sidney, umas horas com o Sidney lá, numa negociação lá, você tá doido. Os caras são visão de águia lá na frente e gente boa. Vamos falar agora, estou chegando no final, no encerramento, quero fazer aqui uma parte aqui do nosso podcast chamado spoiler. Uma pergunta que todo mundo, aquela parte que todo mundo gosta, saber se tem novidade aí, se vocês estão preparando alguma coisa para Ariquemes, o que vocês podem adiantar, se vocês estão animados, se vocês estão entusiasmados, o que vocês têm. Se não puder contar, não conta. Poder não pode. Mas a vontade, assim, é muito grande, né? Então tem tanta coisa. Hoje mesmo eu estava pensando, por que alguém ainda não fez aqui um condomínio de chácara com uma pista coberta, né? Tem aqui tanta pujança na APA, né? Então tem muita coisa. Esse condomínio que você fala aí de menores, né? De casas prontas, né? Edilício, né? Então tem muita coisa. Nós
adquirimos mais uma área, né? O grupo, mais uma área aqui em Ariquemes. Vamos lançar o Portal do Sol 2. Quando aprovar, né? Claro, né? Então a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, E já 2 anos. não sabe quantidade de lote ainda também. Olha, eu tava dando uma rabiscada lá hoje, e a gente mudar o formato dele, né? Fazer ele um pouco mais, eu queria fazer um pouco mais redondo, né? Então, o lote fica um pouco maior, diminui a quantidade. Mas eu acho que não vai fazer diferença para o grupo, por outros empreendedores, outros grupos, né? 500 lotes a mais ou a menos. Sim. Eu acho que, um pouco de conhecimento que eu tenho nesses 20 e poucos anos mexendo com loteamento, né? Trabalhando com loteamento, eu tenho, na minha concepção, que Ariquemes cabe 5 mil terrenos. Wilson, mas você falou da onde você tira isso? Eu falei uma vez que Vilhena cabia 10, já lançaram 15. Só João Freitas, né? Cidade de Jardim lançou 7 mil lotes. Então, é um pouco da percepção que a gente tem. Você conversa com o pedreiro, você conversa com o padre, você conversa com o pastor, você conversa com o comerciante. Você conversa um conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus 22 anos, a experiência que você te dá esse feeling, né? Tem os pontos que vão crescer, né? Mais, menos, né? Então, os 4 cantos de Ariquemes ainda cabe loteamento. Claro que não vai vender do dia para a noite, né? Você pega ali, 2.500 lotes foram vendidos ali, foram lançados, né? Cidade de Jardim, já tem quase 70% vendido. Isso é numa velocidade de venda de menos de 6 meses. Sim. Onde é que você pega uma cidade no Brasil hoje que tem essa velocidade, né? A gente tem a velocidade de venda de um loteamento de 6 meses a 1 ano. Essa é o que a gente vê se vai dar certo ou não. Tem loteamentos que você vende com 6 vezes a entrada. Para depois de 6 meses a construtora começar a receber o parcelamento em 200 e tantas vezes. Quando você falou para mim que cabe 5 mil lotes, eu falei, rapaz, mas você tá falando, a gente sabe. Aí começou os loteamentos, não, o bicho tem razão mesmo. Você não tá falando que precisa mais de Tá vendendo tudo, tá vendo? Então. Olha, que não. Cada um tem o seu conhecimento na sua área, né? Pessoal da zona rural que vai chegando a uma certa idade, quer vir para a cidade, quer morar um pouco melhor, né? Tem a reforma, né? Que essa casa não dá para mim, eu quero uma casa menor, eu quero uma casa maior. Não, e o apoio de educação hoje das cidades do interior em torno de Ariquemes é aqui. Então, assim, os filhos crescem, eles precisam de estudo, né? O polo de estudo, né? Então, a tendência de Ariquemes é crescer. Ainda mais agora com a faculdade de medicina, né? Que virou o polo realmente, né? De estudo, né? De educação. Um dia eu vou te contar sobre a faculdade de medicina de Vilhena. Como é que foi? E o que mudou lá? Foi uma luta, dá um podcast. Vamos gravar, vamos marcar outro, que já está quase acabando nosso tempo. Quebrando, o que você diria para quem está começando agora no mercado imobiliário? Para a gente ir para o nosso finalmente. Foco, não desista. Se eu tivesse que começar hoje novamente, eu começaria pelo ramo imobiliário, sem dúvida alguma. Não consigo vender. Consegue. Todos nós somos comerciantes de alguma forma. E é treinável, né? Venda é treinável. Né? E realizar sonho é a melhor coisa que existe. Então, mercado imobiliário, estou dentro dele, não vou sair dele tão cedo. Eu também não, sou apaixonado no mercado imobiliário. Você, Wilson, dá uma mensagem, uma palavra final para os telespectadores aí, para os clientes, para os amigos, os parceiros. Está chegando o nosso encerramento aqui, se quiser falar alguma coisa especial. Todos que estão, principalmente quem está de fora de Rondônia, né? E de Ariquemes. Uma frase que eu gosto bastante: vem para cá. Então, quem puder vir para Ariquemes tem espaço, tem comércio, né? E é bom de se viver. Cidade maravilhosa de se viver. Oportunidade, né? Segundo, agradecer a Rondônia, né? Que através de alguns parceiros, e principalmente Ariquemes, que abriu as portas para mim novamente, né? Então, eu sempre digo que Rondônia me deu duas chances, né? Abriu 2 portas. Se eu tivesse uma terceira oportunidade de vida, eu queria Rondônia novamente. Eu sou apaixonado por Goiânia. Gosto de Goiânia demais. Mas de quem tem um pouco de vigor e puder trabalhar, vem para a cidade, tudo que é
aqui nessa fronteira agrícola é maravilhoso e dá para crescer. Maravilha, maravilha. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Só isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom o nosso bate-papo. E reforço aí as falas do meu esposo. Rondônia tem oportunidade. Maravilha. Obrigado pela participação de vocês, por aceitar o desafio de vir aqui, o convite, né? A missão de a gente falar do mercado imobiliário. Obrigado por serem parceiros nossos aí, além de amigos. E vamos agora continuar esse podcast aí, de repente aí no churrasco, uma cerveja aí, vai ter um papo, né? Quem sabe agora de uma forma mais informal, menos formalidade e mais gela aí, mais tranquilidade. Agora tem que buscar a Maria Luísa no treino de três tambor. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao fim do nosso 14º episódio do podcast aí, o ADCast, podcast do mercado imobiliário. Então você que está aí nos assistindo, curta aí nossos cortes, nossos posts, compartilhe, segue a gente aí nas redes sociais, estão presentes no Instagram, no TikTok, no YouTube, também no Facebook, e acompanhe nossos comentários aí, dê comentários aí pra gente, coloque aí o que vocês querem saber, quem vocês querem entrevistar, participe ativamente conosco aí do nosso ADCast. Valeu, um abraço, até mais.